Ok, agora acho que sim, podemos começar. São 6h30 em ponto. Muito bem-vindos a todos ao Carreiras em Zig-Zag. Espero que me estejam a ouvir bem. Esta iniciativa é uma iniciativa que eu acho que todos nos identificamos. O subtítulo é Não tens de acertar à primeira. Eu acho que é mesmo esta a mensagem que nós queremos passar, que é muito normal nós termos muitas dúvidas, questões, pensarmos que se calhar o nosso caminho não é por aí. Queremos falar com pessoas que se calhar têm mais experiência do que nós, e então foi por isso que nós criámos este webinar. E quando digo nós, isto é uma iniciativa do Conta Connosco, que foi criado por 3 cofundadores, que é o Henrique, a Marta e o Miguel, e foi lançado no dia 1 de maio, portanto é algo ainda muito recente. E foi lançado, e o que é o Conta Connosco? O Conta Connosco é esta plataforma onde é uma plataforma muito simples que está dividida por diferentes áreas e onde qualquer pessoa pode ver qual é que é a área que mais te interessa e clicar e ver que profissionais é que estão disponíveis para conversar nesta plataforma. Portanto, quando se clica na área, podemos ver uma pequena biografia da pessoa e contactá-la ou por LinkedIn, porque tem um link do LinkedIn disponível, ou então diretamente através do e-mail. Podemos conversar basicamente sobre a experiência que a pessoa tem, ou alguns conselhos que nos pode dar com base nessa experiência, mas é algo muito informal. Podemos, por exemplo, pedir para rever o nosso CV, se tivermos algumas questões de porque é que não estamos a ser tão chamados, entrevistas, ou até como tentar aumentar a nossa rede de contactos. Portanto, se não conhecem a iniciativa, eu convido-os a visitarem, é contaconnosco.pt, e foi daí que surgiu este webinar. Neste momento já estão mais de 120 profissionais na plataforma para vos ajudar, e mais de 450 pessoas já falaram connosco e, portanto, estamos muito contentes. Acho que foi mesmo uma ideia genial destes 3 cofundadores, porque de uma forma tão simples puseram em contacto pessoas com dúvidas, com outras pessoas que têm um bocadinho mais experiência e que podem ajudar. E hoje estamos aqui com um magnífico painel super inspirador que passou exatamente por isto, por ter uma carreira não linear. E, portanto, estas pessoas são o Luís Santos Silva, que neste momento é Agile Coach na OutSystems, o Filipe Agostinho, que é Customer Success Executive na Marfil, em Barcelona, o Mário Prada, que é Front-End Developer na Generous, a Joana Cambas, que é Country Recruitment and Sourcing Manager na IKEA, e além da experiência profissional, vem-nos também dar aqui qual é que é a perspectiva dos recursos humanos quando isto acontece, quando recebem, por exemplo, uma pessoa que está nesta situação que claramente está a mudar de carreira, de percurso e, portanto, se calhar não tem tanta experiência. E a Catarina Canto, que é Software Engineer na Vigil. E, portanto, muito obrigada a todos por estarem aqui e por partilharem as vossas histórias tão inspiradoras. E eu começava já, então, pela primeira pergunta, e se calhar começamos aqui pela ordem, pelo Luís, que é contar-me um bocadinho a tua história e porque é que é uma carreira não linear. Olá a todos, antes de mais, boa tarde. Porque é que a minha carreira é uma carreira não linear? Na realidade, a minha área de formação é a comunicação social. Tirei a licenciatura e o mestrado em comunicação social e cultural na Universidade Católica e agora estou a trabalhar como Agile Coach, muito ligado à área do IT na OutSystems. Pelo caminho tive um pouco de tudo, experiências como jornalista, como consultor de comunicação, até assistente de call center, onde estive, na Caixa Geral de Depósitos, e curiosamente foi exatamente assim que comecei o meu caminho em direção a algo que para mim tem muito mais significado e propósito hoje em dia, que é trabalhar como Agile Coach.
portanto, o meu caminho tem sido não linear desde a partida. E a verdade é esta, como diz o slogan que usamos hoje, não temos que acertar à primeira. Eu acho que foi isso que fiz. Falhei um pouco até conseguir chegar onde estou. E daí a experiência não linear. Muito bem. Portanto, no teu caso foi mais um percurso, uma grande evolução na mesma empresa, não é? Que te levou também a outros caminhos e depois, sim, mudar completamente. Sim. Na realidade isto começou este caminho para chegar a hoje começou na Caixa Geral de Depósitos, onde comecei por entrar como assistente de contact center, evoluir para fazer o atendimento dos clientes residentes no estrangeiro, mesmo assim feito à distância, num ambiente muito semelhante ao de contact center, até ter a oportunidade de ingressar numa área de melhoria contínua, que me deu a oportunidade, por sua vez, de começar a trabalhar com processos e metodologias como o Lean, e para os quais eu depois consegui evoluir para as metodologias ágeis, onde me encontro agora. Isto, apesar de tudo, foi um processo que, apesar de parecer rápido, dito assim, só na Caixa Geral de Depósitos é um processo de 10 anos. Certo, sim. Muito bem. Passando agora para o Filipe. Filipe, a tua história é bastante diferente, tem uma aventura internacional também, pode-nos contar como é que começou e como é que chegou até aí? Olá a todos, obrigado pelo convite para estar aqui. Efetivamente, a minha experiência eu diria que é quase diametralmente oposta à do Luís, porque eu tive já, neste momento já estou na quarta empresa, desde que comecei a minha carreira, há 6 anos, e é uma carreira não linear, não no sentido da profissão, porque estou a trabalhar em Customer Success e Account Management desde que comecei, mas neste momento eu estou a trabalhar na minha quarta indústria, ou seja, sempre trabalhei na área digital e em empresas de tecnologia, mas comecei em recrutamento e seleção, passei para marketing de afiliação e depois marketing de performance, e agora a Marfil é uma empresa de software que faz versões mobile para, sobretudo, o setor dos meios de comunicação, ou seja, são indústrias que são bastante diferentes umas das outras. Madalena, não te estamos a ouvir. Obrigada. Muito bem, obrigada, Filipe. Passando então para o Mário. Mário, então conta-nos também um bocadinho o que é que foi o teu percurso. Bem-vindo, muito obrigado. Olá a todos, primeiro que tudo. Sim, eu posso dizer sem dúvida que o meu curso não foi nada linear. Eu tirei uma licenciatura e mestrado relacionada com logística no ISCTE, e o que é certo é que hoje em dia sou front-end developer numa startup holandesa, portanto, realmente não foi um percurso linear. Como eu vos disse, todos os meus estudos foram direcionados para a parte de logística, e assim foi. Foram 3 anos de licenciatura, mais 2 anos de mestrado, e passei por algumas empresas, tanto na parte de operações como na parte de logística, sendo Sonai, Henkel, PepsiCo e Nestlé. Isto foi um processo de 5 anos, onde a minha função era supply planning. E o que é que acontece no meio disto tudo? Eu, em 2016, eu decidi candidatar-me ao Foundry Institute. Para quem não conhece, o Foundry Institute é basicamente um startup launcher, onde vocês vão lá com uma ideia, tentam desenvolver esta ideia e no final têm a vossa startup criada, a vossa empresa criada. E quando eu fui lá com a minha ideia, quando chegou à parte de desenvolver esta ideia, ou seja, estamos aqui a falar de uma mobile application, eu falei com vários programadores, e muitos deles já eram amigos meus, que eu conhecia, e eles perguntavam-me exatamente isso. Tendo em conta que eu gosto tanto de ter este lado de empreendedor, de desenvolver estas ideias, por que não ser eu próprio a criar este produto, ou seja, a fazer todo o develop por trás deste produto? E eu, na altura, posso dizer que não me cabia na cabeça. Eu era gestor, estava em empresa já há 5 anos, não fazia qualquer sentido para mim sair de gestão, já estava
não era sénior naturalmente, mas já estava bem posicionado, portanto não fazia sentido sair de onde estava para começar uma carreira em programação. E o que é certo é que eles disseram isso e o bichinho ficou lá. E eu comecei por tentar aprender programação no YouTube, no Udemy, que é uma plataforma de conhecimento, onde nós podemos lá fazer cursos, e adorei. A verdade é que adorei e comecei a fazer coisas simples, desde websites, pequenas mobile applications, e o gosto foi aumentando passado meses. Ao fim, quando dava para mim já fazer umas coisas interessantes, eu decidi que queria fazer um bootcamp, e esta decisão acabou por ser não só porque queria expandir ainda mais o meu conhecimento, mas mais importante que isso era, eu queria rodear-me do networking também relacionado com programação, porque sendo eu de gestão não tinha ninguém ou quase ninguém me veio falar de programação, tinha apenas uns 3, 4 amigos de programação, mas queria ampliar este meu networking e por isso decidi fazer esse bootcamp. Acabei este bootcamp e estava na altura a trabalhar na Nestlé Nespresso como Global Supply Planner e foi aqui que fiz esta pergunta de se eu realmente queria fazer um switch profissional e aqui se fazia sentido ou não. E obviamente que eu estava assustadíssimo, naturalmente já eram 5 anos de carreira e a acrescentar a isso eu tinha um filho que também não dificultou aqui todo o processo na tomada de decisão, mas ao fim e ao cabo se era uma coisa que eu gostava tanto de fazer, se era aquilo realmente que eu dava para mim que era um hobby, que estava ansioso de chegar a casa e construir qualquer coisa, por que não fazer este passo? E então, a partir do momento que eu disse que sim, que vamos a isso, simplesmente criei um portfólio e enviei para algumas empresas e felizmente o meu atual chefe da Generous gostou e felizmente consegui lá o meu primeiro trabalho como front-end developer. Acho que é super inspiradora a história, ainda por cima com um filho, e vê-se que envolveu imensa dedicação e acho que é um exemplo para toda a gente que se calhar tem um bocadinho de medo de fazer esse desvio por já ter tanto tempo para trás noutro caminho. Acho que se calhar há muita gente que neste momento se identifica com a história e está com essas dúvidas de saber se há de mudar ou não, mas depois às vezes a paixão fala mais alto. Exatamente, é isso mesmo. Obrigada, Mário. Então, passando para a Joana. Joana, no teu caso, eu gostava primeiro de conhecer a tua história, porque também tens um percurso não linear que se calhar há muita gente que se identifica, principalmente as pessoas que estão neste momento em consultoria, e depois perceber também um bocadinho a tua perspectiva de recursos humanos, como recursos humanos. Como é que foi a tua história? Olá a todos, antes de mais, então eu licenciei-me em Psicologia Social e das Organizações no ISCTE e acho que tive ali um primeiro contacto com a vida profissional com o meu estágio, com o meu estágio curricular, que me permitiu perceber que gostava da área de recursos humanos, embora durante o curso tenha querido ser muitas coisas e seguir várias áreas, que acho que é algo muito comum quando o curso também tem saídas muito diversas. A verdade é que fiz um estágio numa empresa de consultoria, isto em 2005, já há uns aninhos, e acabei por me apaixonar pela área e sentir que tinha muito a ver comigo e com aquilo que também me motivava em termos profissionais. Claro que foi sempre sendo uma descoberta, eu trabalhei durante 13 anos em consultoria, passei por empresas diferentes, normalmente mudei quando senti que já não estava a aprender tanto e todos os dias como se calhar numa fase inicial, mas senti sempre que fui tendo oportunidades e desafios, mas sempre com aquele bichinho, ou pelo menos aquela curiosidade que existe quando alguém trabalha em consultoria, de poder passar para o lado do cliente e conhecer o outro lado, não é? Aquelas empresas com as quais contactava todos os dias, portanto eu fui trabalhando cross-sector, portanto com diversas empresas, e a dada altura na minha vida e na minha carreira fez-me sentido arriscar e fazer essa mudança. Eu tinha 30 anos já,
e já estava a ficar muito, muito colada à consultoria e com a curiosidade de experimentar o outro lado. E, portanto, foi a altura certa, foi o momento certo. Na altura não foi uma mudança fácil para mim, particularmente porque trabalhava numa empresa da qual gostava muito e com pessoas das quais gostava bastante, mas acabei por sentir também muita afinidade ao longo do processo de recrutamento com a IKEA e, portanto, acabei por passar para o lado do cliente e fazer uma mudança que muita gente faz, muita gente pensa em fazer e acaba por poder não fazer por receio, mas a verdade é que hoje, olhando para trás, 2 anos e meio depois, valeu muito a pena. As aprendizagens são imensas, portanto, hoje em dia estou ligada não só ao recrutamento, mas também a tudo que está relacionado com employer branding, onboarding e offboarding dentro da empresa, e de facto é uma perspectiva completamente diferente e também, como comentava um dia destes convosco, acabei por ter também uma passagem entre o que é uma empresa, ou que são empresas pequenas e com poucos colaboradores, quase em lógica familiar, para uma empresa multinacional, e isso também é muito diferente e é um desafio muito grande todos os dias. Muito obrigada também pela partilha. Há imensa gente que começa por consultoria, por isso acho que se calhar há aqui muita gente que pode também ter esse receio do que é isso para o cliente. Obrigada pela partilha. E vamos então agora para a Catarina Canto, que trabalha, pronto, escolheu uma área completamente diferente e agora é software developer. Catarina, como é que foi a tua história? Olá, muito bom dia a todos. O meu percurso começou então quando eu entrei na faculdade para estudar Ciências Biomédicas. Nunca foi o curso que eu queria, não era o meu curso de sonho, e foi um bocadinho a história típica da rapariga que tem boas notas, os pais querem muito que ela vá para a medicina. Eu não queria, mas achei que a investigação era diferente o suficiente e tinha médicas no nome, então se calhar era um bom compromisso. Não correu bem. No primeiro ano percebi que, de facto, não me imaginava a ter uma carreira naquela área, mas a minha educação sempre foi muito de não deixar coisas a meio e, se calhar, até ia aprender a gostar. E, por isso, acabei o curso em Ciências Biomédicas. E foi no dia em que acabei o curso que disse aos meus pais que não ia dar para mim e não conseguia trabalhar naquela área, porque ia ser mesmo muito infeliz. Enquanto decidia o que ia fazer, estive a trabalhar com o meu pai, ele tem uma oficina de pneus, trabalhava na área da faturação, cheguei a mudar ainda bastantes pneus, enquanto decidia o que queria fazer. E foi nesse ponto da minha vida que uma colega minha me falou da Academia de Código, que é um bootcamp de programação de Java, 3 meses e meio, e foram os 3 meses e meio que mudaram completamente a minha vida. Basicamente candidatei-me a esse bootcamp, sempre a pensar que eu nunca vou entrar. A minha experiência em programação é fazer temas para Tumblr com HTML e CSS. A única preparação que eu fiz foi uns pequenos cursos online no Udemy, mas a verdade é que entrei e no primeiro dia do workshop percebi logo que era a área perfeita para mim, era mesmo aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. E não foi fácil, foram muitos dias a acordar às 6 da manhã, chegar a casa à meia-noite, quando chegava, quando não dormia, num puff no bootcamp, para ter tempo para estudar. Mas uma semana antes de acabar o bootcamp já tinha 4 propostas de emprego e pude escolher aquilo que queria fazer. Fui trabalhar para uma consultora e, como a Joana, eventualmente também fui contratada para o cliente final. Quando decidi que já não estava a aprender o suficiente, foi só conversar com pessoas no LinkedIn e arranjei imediatamente um emprego com a mesma como software developer, mas com uma linguagem nova, e neste momento estou a aprender todos os dias outra vez e estou super feliz por ter feito essa decisão. Eu acho que quando tu falas, vê-se a paixão que tens e que estás mesmo feliz, e acho que é ótimo, principalmente aliado ao mercado de trabalho, que depois também te chama e tens tantas oportunidades. E hoje em dia também acho que esse tema da mudança para o IT, tanto para ti como para o Mário neste caso, acho que está a acontecer cada vez mais, não é? Porque há um gap enorme de procura e de oferta no mercado das tecnologias.
Eu acho que é interessante também ver que as pessoas que eram meus colegas na Academia de Código, eu tinha uma licenciatura, mas os meus colegas eram pessoas que trabalhavam em supermercados, que estavam em call centers, a área de marketing, é mesmo para toda a gente. Sim, exatamente. Porque há mesmo muita procura. Obrigada pela partilha. Mas isto não deve ter sido tudo rosas para todos, não é? Por isso também gostava que partilhassem o que é que foram os principais obstáculos que viram e qual é que foi a vossa principal estratégia para lidar com esse obstáculo. E começando outra vez pelo Luís. Bom, sim, quando estamos a mudar nunca somos colocados sempre em posições que não são simples e que não são fáceis e que nos deixam muito desconfortáveis. E isso aconteceu-me em quase todas as mudanças maiores que eu acabei por ter. Por exemplo, quando comecei no Contact Center, fui para uma área nova fazer funções novas. Nunca tinha feito atendimento ou relação com o cliente e nunca tinha trabalhado na altura na área da banca. Felizmente na altura ainda havia uma boa formação de entrada, mas os primeiros tempos não foram fáceis. E aí está duas das capacidades que eu acho que são mais necessárias no mercado de trabalho exigente como é, e especialmente quando queremos fazer mudanças deste género, que é a capacidade de desaprender e aprender, e também a resiliência. Para mim são duas características que são essenciais para fazer este tipo de mudanças, porque há vezes em que as coisas não correm bem, porque as mudanças não chegam tão rápido como nós queremos, porque precisamos de acreditar às vezes em nós, isso nem sempre é fácil. E porque às vezes, quando mesmo já nós não acreditamos, precisamos ter aquela estrutura de apoio que acredita por nós quando nós já não conseguimos acreditar. Porque acredites ou não, quando estamos ao fim de 5 anos a fazer atendimento ao cliente, sentimos que estamos num balde de caranguejos, todos a tentar trepar uns por cima dos outros para ver quem é que consegue agarrar aquela oportunidade que pode surgir. E eu acho que no meio disso tudo, lá está, o sermos capazes de aprender e termos a resiliência para insistir mais um pouco, para aguentar só mais aquele bocadinho que às vezes pode fazer a diferença. Isto enquanto temos exatamente o espírito aberto para continuarmos a esforçar-nos, a pegar em coisas diferentes e a evoluirmos por nós. Isto sem nunca esquecer que quem toma conta das nossas carreiras somos nós mesmos. Mesmo estando numa empresa grande, como era o meu caso, é preciso sabermos que quem controla o nosso caminho somos nós, que nós só lá estamos porque queremos e que podemos sair quando queremos, e que podemos lutar se não tivermos as condições para sair à maluca, porque às vezes há um ecossistema todo à nossa volta que depende de nós, ou do nosso trabalho, ou do nosso ordenado. Então nessas ocasiões nós temos que saber ir à luta, ir pegando nos bocadinhos de aprendizagens e controlarmos nós o nosso caminho tanto quanto podemos. Eu acho que é importante nunca nos esquecermos também desse facto. Quem decide somos nós e nós temos que nos responsabilizar a nós mesmos pela nossa aprendizagem e pela nossa carreira. Sim, acho que é um conselho super relevante, porque eu por acaso tinha um manager que me dizia também muitas vezes drive it or they will drive it for you. E é verdade, se nós não tomamos conta, alguém vai tomar conta por nós e se calhar vamos para outro caminho que não é o mais indicado, isto na carreira e em tudo. Mas acho que é super relevante. E outro ponto que tocaste, que é de sermos resilientes, acho que muitas vezes nós sentimos frustrados no caminho. E às vezes até pensamos que se calhar somos só nós, mas não somos. E é importante passar esta mensagem que vocês não estão sozinhos. E, portanto, se temos aqui estes 5 oradores, depois se quiserem falar um bocadinho melhor com eles através da plataforma, todos nós já passámos por estes momentos, não é? E às vezes só uma pequena conversa às vezes ajuda imenso. Filipe, no teu caso, qual é que foi o maior obstáculo e qual é que foi a estratégia?
eu gostei bastante do facto de teres mencionado agora aqui a questão da resiliência e que todo este processo envolve... Tem sempre a sua componente de frustração, e eu diria que o principal obstáculo foi mesmo esse, foi mesmo a frustração, principalmente porque a minha carreira, apesar de tudo, é curta, e a frustração de ter uma expectativa ou querer alguma coisa que não está a conseguir atingir. Eu sempre gostei imenso da área digital. Sempre gostei muito de projetos inovadores, de startups e efetivamente tecnologia que pode criar impacto, um impacto importante na vida das pessoas. E também a necessidade de estar constantemente a aprender. Então, lidar com a frustração de... São muitas coisas ao mesmo tempo, não é? Que sou uma pessoa muito irrequieta e quero estar sempre a aprender, que gosta de tecnologia, de inovação, impacto, etc. Muitas coisas... São muitas caixinhas para meter lá cruzes. E querendo tanta coisa ao mesmo tempo, efetivamente, o maior obstáculo é lidar com essa frustração. E aí, tal como o Luís, é uma questão, para mim também é uma questão de resiliência, e uma questão de não só trabalhar duro, que eu gosto de dizer que há que trabalhar bem também, e na direção certa, e pensar de certa forma a longo prazo. Eu sabia mais ou menos onde é que eu queria chegar, na minha cabeça tinha, eu quero um projeto inovador que crie bastante valor aos seus clientes e que tecnologia de ponta e que esteja constantemente a aprender. Mas todos sabemos que trabalhos nesse tipo de empresas não são fáceis de conseguir, então há que fazer todo um percurso também para aprender, para ter várias skills. Eu sou formado em gestão, portanto uma coisa muito, muito numérica, muito objetiva, mas apesar de ser um curso de negócios, digamos, não se aprende efetivamente a parte humana do negócio, a parte do trato pessoal, a parte da persuasão, não é tão forte nessa área. Então entrei na Landing Jobs exatamente por ser um negócio que trata de pessoas, efetivamente, e muito objetivamente o negócio é recrutamento e seleção, que é 100% pessoas, para ganhar esse tipo de competências. Mas a verdade é que também senti saudade um pouco, confesso, da parte analítica e da parte dos dados, e então aí enverdei mais pelo marketing de performance e pelo marketing de afiliação. Tendo já estas duas componentes, a parte analítica e a parte humana, que em digital, para ser account manager, são duas bases muito importantes para se ter. Faltava a parte final, não é? Ou seja, que era um projeto bastante exigente e bastante ambicioso, e como é que eu vou lá chegar? Outra parte da frustração é que é a frustração que todos vivemos, não é? Que é, eu mando CVs, não me respondem, vou a algumas entrevistas, não sou contratado, e depois sou contratado para uma coisa que afinal não é assim, não era bem aquilo que eu queria. Então, houve claramente aqui uma mudança de estratégia neste último caso para eu entrar na Marfil, que tem mais a ver também com algo que o Mário mencionou, que foi o networking. Já estando preparado, ou seja, na minha terceira experiência, já me tinha mudado para Barcelona, já estando preparado e sabendo mais ou menos que, após entrar numa empresa, ver mais ou menos que o meu ciclo da empresa dentro da empresa será num ano, um ano e pouco, tendo em conta aquilo que se pode aprender e a quantidade de posições e outras oportunidades que existem dentro da empresa, que naquele caso não eram muitas. Então eu comecei a ir a meetups, neste caso específico aqui em Barcelona, de Customer Success, e aí tive a oportunidade de conhecer os diretores de Customer Success. Eu tinha uma lista, uma hit list, digamos, e conheci do meu top 10, conheci os diretores de 5 empresas, ou seja, ter esta possibilidade de privar com eles e trocar ideias com eles, depois é algo que facilita imenso no processo de recrutamento, e depois, obviamente, tem a entrevista. Mas a chave aqui para chegar até onde estou, que é
que é uma empresa e uma posição que me enche as medidas, digamos assim, a chave diria que foi mais o networking, sim. Ok. Pronto, eu acho que no teu caso também é super interessante porque tu tinhas uma ideia muito, muito clara do que eram as competências que tinhas que adquirir, mesmo ao nível de soft skills, etc. E foste escolhendo a carreira também para adquirir essas competências. E depois gostava só de realçar o que disseste em relação aos meetups. Eu acho que hoje em dia toda a gente já conhece mais a plataforma de meetups, mas para quem não conhece, é só escrever meetups.com e vai para a plataforma. Há uma série de eventos diferentes e aí podes fazer então a networking que tu estavas a falar e que para ti foi super importante porque foste mesmo para o meetup de Customer Success e tornaste Customer Success Executive, portanto acho que é super interessante também as pessoas terem esta noção de que há imensos caminhos diferentes para chegar aos nossos objetivos e no teu caso foi que se calhar cada vez mais está a surgir hoje em dia, que é conhecer pessoas através das diferentes iniciativas que acontecem. Mário, no teu caso, qual é que foi o principal obstáculo e o que é que fizeste para superá-lo? Portanto, eu quando olho aqui para o meu todo este percurso desta mudança que eu fiz, eu quando penso na parte de enviar currículos e ir a entrevistas, eu até penso que essa é a parte mais fácil. E o que eu quero dizer com isto é, para mim, e isto é pessoal, obviamente, as duas situações mais complicadas para mim foi, primeiro, decidir que tu queres mudar. Estando onde estás, ter aquele primeiro pensamento de, ok, e se tu mudasses? Porque houve aqui uma grande diferença de mindset, porque eu quando não tinha esta ideia de mudar, simplesmente estava, a programação no meu caso era um hobby, fazia-o quando tinha tempo livre e quando estava disponível. Agora, quando decidi mudar e quando decidi que queria realmente ter uma carreira em programação, aqui o meu mindset foi diferente, eu tinha de construir alguma coisa para poder mostrar às empresas alguma coisa, tendo em conta que eu não tenho nenhum curso em programação, nem em computer science, nem algo relacionado, eu tinha de trabalhar para isso, percebes? E acho que esta foi a parte mais complicada, foi esta primeira mudança aqui num cérebro que se faz de, ok, vamos trabalhar então para realmente para conseguir isto que nós queremos, que é mudar de área. E está disponível para isso, naturalmente. E depois também prende-se com o facto de gestão de tempo. Há muitas pessoas que eu conheço que, ok, quando querem mudar, saem do trabalho e simplesmente focam-se a 100% naquela mudança. Eu não queria fazer isso. Não queria, lá está, mais uma vez, tinha um filho e mesmo eu penso nos meus tempos enquanto estava em casa dos meus pais, acho que também não iria querer. Portanto, isto vem muito, muito da pessoa. Portanto, eu queria continuar a fazer o que gostava de fazer, até porque eu gostava da empresa, gostava dos meus colegas, queria continuar a trabalhar e em part-time, digamos assim, que o meu part-time era das 9h30 até à meia-noite, era onde eu trabalhava, onde eu aprendia novas coisas, construía um portfólio para depois, então, de futuro, ter alguma coisa para mostrar. Portanto, toda esta gestão de tempo, imagina o que é, naturalmente, tu tens o trabalho das 9 às 6, ou das 9 às 8, ou o que é que seja, chegas a casa, no meu caso eu ainda tinha o meu filho para tomar conta, e chegas a casa cansado, portanto tens de ter mesmo motivação para construir esta coisa e para poderes mostrar às empresas alguma coisa que tu construís nos teus tempos livres, que para mim vale muito e, na minha opinião pessoal, às vezes vale muito mais do que um curso. Portanto, acho que estes foram mesmo as minhas maiores dificuldades, foi conseguir fazer este switch de paradigma e depois também arranjar tempo e conseguir conciliar tempo e disponibilizar tempo para construir qualquer coisa palpável que possas mostrar para a tua rede LinkedIn, que possas mostrar às empresas. Sim, acho que é mesmo força de vontade, ainda por cima com um filho ao mesmo tempo. Acho que é preciso mesmo ter a paixão e a força de vontade. Agora, se calhar, vamos antes à Catarina, para depois termos a perspectiva da Joana, que vai ser um bocadinho diferente. Catarina, no teu caso, obstáculo e estratégia? Eu acho que no meu caso o objetivo principal foi mesmo
aquele medo todo que eu tinha de arriscar, o medo de falhar, foi bastante difícil e ainda hoje às vezes sinto que sempre que tento uma coisa nova tenho sempre aquele pé atrás. Mas foi muito esforço online, foi muito tentar estar o mais informada possível, porque acho que quando temos essa segurança é muito mais fácil arriscar. E foi mesmo perceber que aquela era a minha paixão e que se aquela era a minha paixão eu tinha que dar tudo e tinha que fazer tudo o que me era possível para conseguir lá chegar. Outro obstáculo que eu senti bastante, isto já um bocadinho depois de entrar, foi eu perceber que havia um espaço para mim nesta área e que eu não estava aqui só para aprender, que eu também tinha qualquer coisa a ensinar. E eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas quando se é software developer, é que quer uma pessoa júnior, quer uma pessoa sénior, toda a gente tem conhecimentos diferentes e toda a gente tem algo para oferecer que é completamente diferente e que uma pessoa que está na área há 10 anos pode não saber. E perceber que existe esse espaço para nós, acho que é também super importante. Sim, eu concordo completamente. E acho que, por exemplo, os meetups, a plataforma de meetups, reflete muito isso, porque eu lido muito com developers ou com pessoas relacionadas ao IT e vejo que estas pessoas adoram ensinar, adoram partilhar. E isto, se calhar, é algo que, se calhar, em negócio, se calhar não se passa tanto ou com tanta intensidade, mas realmente é mesmo verdade na área do IT, porque também é impossível saber tudo, não é? E temos todos a aprender uns com os outros, em negócio também, mas é super interessante de ver este lado. Joana, no teu caso, eu acho que está toda a gente ansiosa por saber também qual é que é a perspectiva aqui como profissional nos recursos humanos, quando vês, por exemplo, um CV ou quando alguém vai a uma entrevista que claramente não tem a experiência para a função, a experiência standard, ou até mesmo se calhar todos os requisitos que aparecem na descrição, como é que olhas e como é que os recursos humanos normalmente olham para estas situações? Então, eu acho que posso dar aqui um bocadinho também a perspectiva de o que é o recrutamento interno e o que é o recrutamento externo, porque acaba por ser um pouco também diferente. Por exemplo, e acaba por haver também aqui o exemplo do Luís, que cresceu dentro da mesma empresa. Nós temos vários casos desses dentro da IKEA, em que as pessoas fazem uma mudança interna e até são motivados a fazer uma mudança não só interna na sua área, mas para áreas diferentes. Portanto, nós temos aqui uma perspectiva dentro também daquilo que é a nossa abordagem do talento, que é There Are Many Ways to Grow, que exatamente espelha isso, que é as pessoas não têm que crescer de uma forma linear dentro da empresa, e existem muitos casos desses, portanto, que são promovidos inclusive pelos próprios managers, portanto, e em momentos de feedback, em momentos de avaliação de desempenho, portanto, as pessoas são livres de se candidatar a vagas internas e acabam muitas vezes por ficar, portanto, e depois acabam por inspirar também outros colegas que pensam da mesma forma, ou então que passam a pensar. Muitas das vezes as pessoas vêm de fora, acham que vão crescer numa determinada área durante anos, ou crescer, ou manter-se na mesma área durante anos, e depois começam a olhar para lá e a ver um colega que mudou de logística para recursos humanos, ou de marketing para a área digital, enfim, há vários casos, ou pessoas que começaram no call center enquanto estudavam e que, entretanto, fazem mudanças internas para as mais diversas áreas. Portanto, isto é muito promovido, o que significa necessariamente que quando nós olhamos para esses currículos e para essas candidaturas, nós já estamos à espera, muitas das vezes, que as pessoas não tenham todas as competências e toda a experiência. O que é que nós vamos à procura nesses casos? Vamos à procura da motivação, e isso faz toda a diferença, e portanto já falámos aqui muitas vezes de paixão, e de facto a paixão faz toda a diferença na entrevista, quando existe a oportunidade da pessoa fazer a entrevista, e no caso dos nossos candidatos internos há sempre. Portanto, não só na entrevista, mas eu diria que a paixão muitas das vezes até está espelhada na própria candidatura e no próprio currículo que a pessoa nos envia, e isso é super importante. Portanto, eu diria a motivação, o potencial. Portanto, muitas das vezes a pessoa não tem a experiência,
mas em contexto de entrevista nós conseguimos perceber o potencial. E num contexto até interno mais ainda, não é? Porque existe a possibilidade de falar com os managers dessa pessoa e confirmar de facto algumas questões que tenhamos ou esse potencial e essa motivação e o drive. Do ponto de vista externo, eu diria que cada vez mais as empresas não estão à procura da experiência toda. E obviamente que há algumas exceções a isto, quando a função é muito, muito técnica, as empresas e os recrutadores podem ser um bocadinho mais exigentes na experiência numa determinada área. Daí a importância daquilo que o Mário também falava há pouco, que é, mesmo que a pessoa não esteja a trabalhar na área, poder ir ao longo do seu percurso buscar de alguma forma competência ou experiência ou formação na área para poder colocar no currículo. Mas ainda assim eu acho que cada vez mais as empresas não estão à espera de encontrar tudo, seja interna, seja externamente, e há cada vez mais essa flexibilidade. Por outro lado, só introduzir aqui outro tema que já foi falado por algumas das pessoas que estão aqui no painel, que é o networking. Especialmente para entrar numa empresa onde vocês ainda não estão a trabalhar, um currículo ou uma candidatura que entra através de alguém que já lá trabalha, por exemplo, pode ser também uma porta de entrada muito mais fácil, porque já vem com algum tipo de referências. E não confundir referências ou networking com cunha é simplesmente uma forma que nos últimos anos e cada vez mais funciona para abrir uma porta mais facilmente a alguém que queira trabalhar numa determinada empresa ou num determinado setor. Portanto, daí a importância de falarem com o máximo de pessoas que conheçam e poderem mesmo fazer chegar o vosso currículo, a vossa referência através de alguém. Portanto, esta parte do networking e dos skills sociais podem ajudar imenso a que vocês também possam trabalhar numa área e fazer este switch de carreira. E muitas vezes acaba por acontecer na empresa onde estou agora, na IKEA, mas também era algo que era muito promovido e se vivia muito quando eu estava em consultoria. Acho que conselhos de ou seja, toda a gente está no carro. Como é que por exemplo, se pode ver no CV, ou seja, quando tem um CV que não tem exatamente aquela experiência que podia ter para aquela função, como é que consegue ver essa paixão, essa motivação no CV? Olha, eu acho que o CV... Então, me lembrar de um caso recente agora que estive a acompanhar, numa perspectiva mais pessoal e informal. O CV não tem que ser um CV by the book. Portanto, acho que a pessoa que tenha a paixão ou que tenha já alguma experiência ou alguma formação pode transformar o CV em algo em que essa experiência, mesmo que seja pouca, seja mais evidenciada do que se calhar a restante. E, portanto, imaginando este caso que eu estou a pensar mais recente, em que a pessoa quer trabalhar em design, mas tem um background sobretudo em gestão de projeto e recursos humanos. Portanto, claramente que para além de ter começado o CV com uma breve carta de apresentação em que passa muito dessa paixão, o que tentámos fazer em conjunto foi também trabalhar muito o conteúdo relacionado com o design e com tudo o que está à volta do design. Por exemplo, em recursos humanos, ele criou algumas peças de comunicação interna, criou alguns microsites, tem uma formação recente na área, tem alguns trabalhos feitos nessa área no âmbito do curso. E isso numa fase inicial se calhar não estava tão destacado quanto na versão final do currículo, e eu acredito que isso vai ajudar bastante a, pelo menos numa primeira abordagem, quem está do outro lado sentir que não é do zero. Portanto há ali pelo menos algum trabalho de autodidata, de formação, até freelance, que lá está, que se não estiver espelhado no currículo pode não tornar o CV tão apelativo para o recrutador. Exato, que é um bocadinho aquilo que o Mário também disse que fez. Já agora, antes de ainda começar, queria te perguntar, onde há espaço para carreiras lineares, ou até são as próprias empresas agora a desafiar os colaboradores para saírem um bocadinho da zona de conforto?
Sim. Olha, eu acho que há cada vez menos. Ou seja, eu acho que em Portugal ainda temos um mercado relativamente conservador comparado com outros países, em que estão completamente disrompidos a esse nível, no bom sentido, ou seja, uma pessoa pode mesmo usar as competências que desenvolveu de área para área sem que elas estejam necessariamente relacionadas. O que interessa é aquilo que a pessoa aprendeu em cada experiência e como é que essas competências podem ser transferidas entre empresas, entre setores. Em Portugal eu acho que nós ainda temos um mercado relativamente conservador, com muita indústria, com alguns setores um bocadinho mais tradicionais, mas acho que nos últimos anos, eu estou a acompanhar o recrutamento mais nos últimos 15 anos, não é? E o mercado a esse nível, acho que evoluímos bastante nesse sentido, ou seja, se calhar quando eu comecei a trabalhar em 2005, nós olhávamos para um currículo, víamos uma mudança de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 e pensavas, deve haver aqui qualquer coisa com esta pessoa. Hoje em dia isso é mais do que normal. E até vejo o tipo de reações ao contrário, que é porque é que será que esta pessoa está há tanto tempo nesta função? Porque é que será que esta pessoa está há tanto tempo nesta empresa? Se calhar está mais acomodado, se calhar tem receio da mudança ou não busca tanto novas aprendizagens. Portanto, isso mostra também um pouco como é que as coisas evoluíram nos últimos 15 anos e acho que, como disseste bem, as empresas em geral também estão cada vez a promover mais isso e em busca disso. Por outro lado, acho que as próprias pessoas e as gerações mais novas também procuram isso de uma forma proativa e desafiam as próprias empresas a ter desafios novos, que mais uma vez não tem que ser um crescimento hierárquico, cada vez menos tem que ser um crescimento em termos de aprendizagem. Acho que especialmente as novas gerações querem viver coisas diferentes e experienciar coisas diferentes e sentir que estão a aprender. E isso também desafia as empresas, portanto eu acho que acaba por ser um bocadinho um ciclo natural que está a acontecer e é uma evolução natural para o futuro. Completamente, estou completamente de acordo. E também sinto no meu dia a dia. Eu trabalho como Marketing Manager na Microsoft. Joana, se puderes fazer o teu minuto, por favor. E sinto isso todos os dias e até a própria empresa também a desafiar-nos bastante nesse sentido. Agora, vamos para a última pergunta que eu queria saber, que apesar destas mudanças todas, para nós chegarmos onde estamos hoje em dia, onde queremos chegar no futuro, mudavam alguma coisa no vosso caminho? Faziam alguma coisa diferente e querem deixar algum conselho para toda a gente que nos está aqui a ouvir? Luís, novamente contigo. Olha, eu honestamente não mudava muito, porque é isso mesmo que tu disseste e usaste a palavra-chave para mim, que é caminho. E eu acho que isso é uma das partes mais relevantes de tudo isto, é nós termos o nosso próprio caminho. E isto ajuda-nos a conhecer. O facto de nós termos este caminho, de nos conhecermos a nós e de sabermos quais são as nossas maiores valências. Apesar de aparentemente um curso de comunicação social estar dissociado totalmente daquilo que eu faço hoje em dia, a verdade é que muitos dos skills adquiridos aí fazem muita da distinção daquilo que eu consigo ser como coach face aos outros agile coaches com quem normalmente trabalho. Tem um perfil, por exemplo, muito técnico. A verdade é que eu sei reconhecer quais são os meus limites técnicos, mas por outro lado há outras coisas que consigo trazer para o jogo em termos de soft skills, da relação com as pessoas, da atenção ao detalhe e da própria comunicação. E esse tipo de competências que foram adquiridas num caminho aparentemente irregular, na realidade ajudam, por exemplo, a fazer a comunicação e a gestão da mudança, a falar com as pessoas, a ajudar a que as pessoas
falem dos seus problemas, a conseguir fazer as perguntas certas no momento certo, a interpretar o que os outros não conseguem interpretar. Portanto, eu na realidade não mudava, não foi tudo fácil, nem foram tudo rosas, houve partes muito difíceis do caminho, mas é isso mesmo. Foi um caminho com algumas pedras. Hoje em dia não mudava nada, se calhar na altura quando estava a viver alguma das fases mais difíceis de lidar, a verdade se calhar é que nesse momento eu diria que mudava, mas hoje em dia em retrospectiva se calhar digo que não. Ok. Filipe, no teu caso, mudavas alguma coisa? Deixa-me só fazer 2 reparos antes de responder à tua pergunta. Um deles que, apesar de eu ser uma pessoa de ideias fixas e ter transparecido isto pelo comentário que tu fizeste à minha resposta anterior, só esclarecer que as dúvidas pelo caminho foram muitas também, porque se formos a ver como eu defini aquilo que eu queria, eu defini as coisas de uma maneira extremamente vaga, ou seja, que era um projeto desafiante, digital, de muito impacto. E o que é isso? Em termos de empresa, ou seja, que durante esse percurso tive também muitas dúvidas, e a definição sobre aquilo que eu queria também não foi algo que eu saí da faculdade e pensei, é isto que eu quero. Foi algo que também foi construído ao longo das empresas e também como forma de autocrítica, de autoconsciência em lidar com as próprias frustrações que eu estava a sentir em cada empresa. Estou-me a sentir frustrado porque talvez seja isto, ok, vou-me mandar literalmente para outro sítio e testar para ver se funciona melhor. E também o outro reparo era a importância do networking que a Joana referiu, dar um detalhe interessante também sobre a minha história. Eu entrei na Marfil à terceira, as 2 primeiras não fui sequer chamada à entrevista, depois de me candidatar, a terceira vez fui contratado, ou seja, que o networking efetivamente pode abrir essa porta e pode fazer a diferença entre não sequer ser chamado e ser efetivamente a pessoa mais adequada para a posição que a empresa está a contratar. O que é que eu teria feito diferente? Eu teria incorporado o networking mais cedo na minha carreira, sinceramente, porque as mudanças de carreira que eu fiz foram um pouco passivas, digamos, porque foi muito baseado em aquilo que eu sentia num determinado momento e a pesquisa que eu fazia online sobre diferentes empresas, diferentes trabalhos. Se eu tivesse ido a alguns meetups mais cedo e tivesse, por exemplo, contactado com algum profissional de outra empresa e essa pessoa me descrevia qual é que era o dia-a-dia da empresa e o que é que a empresa fazia, se calhar eu tinha tido a ideia mais cedo de qual é que seria o caminho a seguir por ter informação em primeira mão. Ok, muito bem, sim. Eu também sinto isso muitas vezes. Identifico-me com o que estás a dizer, principalmente, não sei se conheces outras plataformas, mas acho que a plataforma de Meetups é realmente uma que tem todos os temas e mais alguns. Costumas fazer outro tipo, sei lá, ir a outro tipo de eventos por outras plataformas ou normalmente é pelo Meetup? Eu fui direto ao Meetup porque era o que já conhecia. Existem também grupos de Facebook, threads no Twitter, seguir empresas e determinados grupos nas redes sociais também e entrar em contacto. Mas como o Meetup é o maior e é o mais, efetivamente, o mais propagado no mercado, digamos, é a solução mais fácil. Obviamente que há outras alternativas que conhecer pessoas que também vão a outro tipo de eventos e, ou seja, ter outros meetups através de fazer networking. Isso também acontece. Mas diria que o meetup é o principal. Ok. Mário, algum conselho que queiras dar? Alguma coisa diferente que farias? Alguma coisa diferente. Eu acho que ainda é muito cedo para dizer se fazia alguma coisa diferente, sabes? Eu acho que daqui a 5 anos vou-te conseguir dar uma resposta melhor. Mas o que eu tento fazer desde o início, e é algo que desde que comecei até agora onde estou, e já estando na carreira onde quero, em programação, portanto, é tentar focar naquilo que realmente quero. E o que eu quero dizer com isto é, quando a informação é nova e quando estamos a aprender uma coisa nova,
às vezes a informação pode ser tanta, e tu estás a dispersar e com isto dá-te a sensação que não estás a progredir nada. Portanto, eu tentei fazer muitas vezes, nem sempre consegui, infelizmente, mas tentei focar-me naquilo que queria, e para aquilo que eu queria atingir necessitava de adquirir X skills, percebes? E nunca fugi muito daí, porque isto vai fazer com que, primeiro, esteja mais motivado e continue a estar motivado durante todo este processo, e depois também dá-te a sensação que estás a atingir qualquer coisa. Portanto, este por agora é o único padrão que eu tenho de seguir, e esperemos que continue. Ok, muito bem. E no teu caso, Catarina? No meu caso, subscrevo um bocadinho o que o Luís disse. Não me dava nada. Também não recomendo a ninguém que faça o caminho que eu fiz. Não foi o melhor, mas foi o meu caminho e acho que me traz algumas vantagens, porque também é bom ter developers numa equipa que têm pontos de vista um bocadinho diferentes, porque o nosso trabalho é basicamente arranjar soluções, resolver problemas, e eu às vezes penso de forma um bocado diferente, porque não venho na área, e isso também é muito útil. Agora, não foi o caminho ideal, não o recomendo, mas gosto bastante de onde cheguei com ele, e por isso não me dava mesmo nada. Ok, ótimo. E terminamos com a Joana. Joana, tens alguma mensagem que gostasses de deixar a todos, algum conselho? Além de todos os que já deste, que acho que já foram super úteis. Sim, até posso reforçar alguns que já dei. Eu acho que tudo começa, e o que eu aconselharia era, primeiro que tudo, descobrirem o que é a vossa paixão. Já se falou muito aqui disso, e acho que o Luís, o Filipe, o Mário e a Catarina são bons exemplos disso. E muitas vezes nós não sabemos, e portanto não ter a certeza ou estar confuso, especialmente quando estamos a começar, mas não só. Eu posso dizer que, apesar da minha carreira parecer relativamente linear, ela teve muitas dúvidas também, e portanto não falo só pelas pessoas que conheci e se calhar que aconselhei, mas é por mim própria. É perceber o que é que nos faz brilhar os olhos, e o que é que nos faz levantar de manhã com energia, e começar por aí. E às vezes nós não sabemos, e como é que se chega lá também não é linear. Podemos descobrir sozinhos ou podemos descobrir com ajuda. E acho que, acima de tudo, procurarem também esse autoconhecimento, seja através de outras pessoas, seja através das vossas próprias experiências, tentarem perceber o que é que vocês fazem que vos energiza verdadeiramente, e descobrirem essa paixão. E quando a descobrirem, persegui-la. Portanto, também já se falou aqui muito de resiliência, e a verdade é que quando a paixão e a resiliência se juntam, as coisas acontecem. Obviamente que é preciso também perseguir essa paixão com resiliência, e também há algumas coisas que foram aqui faladas que eu acho que são muito relevantes, que é, por exemplo, perceber onde é que eu gostava de trabalhar e fazer uma lista, onde é que eu gostava de trabalhar nesta área, para depois também se perseguir de alguma forma um pouco mais focada aquilo que é a nossa paixão. E também não explorar logo o top da carreira e o top da empresa ao início, porque se não temos experiência, vamos ter que adquiri-la de alguma forma. Portanto, a aposta em formação é obviamente algo que eu aconselharia, também já falámos aqui, mas também começar se calhar por uma experiência que pode não ser a experiência top, não é? Eu posso querer trabalhar na Nike, e se calhar não vou começar a trabalhar na Nike logo. É só um exemplo, mas posso começar noutro contexto qualquer que me vai dar a experiência que me vai permitir chegar onde eu quero chegar. E basicamente acho que seria um pouco isto, portanto, e depois, pronto, já falámos, o networking aqui é fundamental, portanto, dentro dessa procura, dessa pesquisa que nós queremos fazer, muitas das vezes não sabemos que temos pessoas ao nosso lado que nos podem ajudar a chegar onde nós queremos chegar, e portanto o meu conselho seria: falem com o máximo de pessoas sobre a vossa paixão, sobre o vosso objetivo, porque muitas das vezes podem ser surpreendidos e ouvir alguém dizer: olha, mas eu conheço uma pessoa nessa empresa, e isso pode levar-vos a conseguir chegar ao objetivo.
Ok, olhem, muito obrigada. Eu acho que foi mesmo super inspirador termos aqui a partilhar a vossa experiência, a vossa visão. Acho que foram caminhos muito, muito diferentes e acho que por isso é que este webinar foi tão rico. Estão a ouvir duplicado, não sei se... E pronto, queria mesmo agradecer-vos imenso. Acho que se vê a paixão nos vossos olhos e na forma como vocês falam. E acho que há muita gente que se calhar está aqui e vai querer falar convosco. Para os encontrar, temos a plataforma, portanto, contaconnosco.pt, se quiserem tirar dúvidas diretamente com eles ou comigo, na parte de Product Marketing Manager. Estejam completamente à vontade, espero que tenham gostado, espero que realmente sintam que é normal ter dúvidas, é normal sentir-se frustrado, é normal querer mudar de caminho. Se calhar nesta altura em que o mercado laboral ainda foi mais afetado por causa do Covid, se calhar ainda pomos mais em causa qual é que é o caminho que nós estamos a tomar. Por isso espero mesmo que tenham gostado deste webinar, tanto como eu gostei. E também dizer-vos que foram aqui falados muitos bootcamps. Há muito este desvio para a área tecnológica. Normalmente há bootcamps mais caros que outros. Eu vinha só divulgar uma iniciativa que foi agora lançada pelo Governo e que ainda se podem inscrever, que é para, se tiverem interesse na área da IT, há diferentes áreas, há diferentes cursos para os quais se podem inscrever e, neste caso, nós estamos a falar, nós não temos parcerias com o Upskill, mas como é algo criado pelo Governo e como é neutro e não é completamente gratuito, ainda podem ver mais informações, mas veem que ainda recebem por estarem a fazer este curso e mudar de carreira. Se tiverem interesse, estejam completamente à vontade. Queria só deixar esta nota, mas foi aqui falado de muitas plataformas, bootcamps, a plataforma de meetups, portanto espero que explorem todas essas ferramentas e queria-vos agradecer a todos pela vossa presença aqui. Muito obrigada e muito obrigada aos oradores. Até uma próxima. Obrigado pelo convite, gostei muito. Obrigado, até à próxima, malta. Força. Obrigada, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.